Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Ruana. Meu grupo ele vai falar um pouquinho sobre a cultura no coletivo de autores, né? A cultura no coletivo de autores ela foi analisada a partir do livro Metodologia de Ensino de Educação Física, de 1992. Esse livro ele foi escrito por um coletivo de autores, que são eles a Carmen Lúcia, a Celineusa, Lino Castellani, Elizabeth Varjal, Michele Ortega e Walter Braços, né? Eles pegaram, né, a inspiração do materialismo histórico dialético de Karl Marx. O livro ele é denominado como uma abordagem crítico-superadora e ele vai pegar, né, a obra, na verdade, ela vai compreender, né, a matéria de educação física na escola como os elementos da cultura corporal, que são eles os jogos, as danças, os esportes, as lutas, entre outros, né? Eles também vão dizer que a cultura corporal ela é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem universal, é uma linguagem que deve ser transmitida para os alunos, para que eles façam uma associação desta linguagem como forma de compreender o seu, né, a sua totalidade, né, para que eventualmente eles venham entender que é algo dinâmico e que necessita de uma transformação. Aí nós também vamos ver que a reflexão pedagógica ela vai levar a um projeto político pedagógico que tem que ser diagnóstico, judicativo e teleológico. Diagnóstico por quê? Ele precisa fazer essa leitura, né, dessa realidade. Judicativo por quê? Ele precisa ver os valores não, na verdade, os valores eles devem ser compreendidos a partir de uma ética pedagógica, né, que deve levar os interesses sociais. E teleológico por quê? É necessário entender que essa reflexão ela deve ser algo dinâmico que necessita de eventuais transformações. Então então os autores eles vão se colocar, né, a favor dos interesses das camadas, né, populares brasileiras, né, e vai ter um reforço, né, em refletir que a educação física ela deve trabalhar os elementos da cultura corporal como forma de fazer com que os alunos reflitam sobre essas questões essas questões de interesse, né, das camadas populares brasileiras. Então, levar a compreender, né, a refletir sobre valores de solidariedade, né, ao invés de individualismo, de cooperação ao invés de confronto, distribuição através de apropriação e enfatizar essa liberdade de expressão. Boa noite, turma. Eu sou Elisângela. O trabalho do meu grupo dentro do livro Educação Física e Conceito de Cultura ficou com o tema A Cultura no Coletivo de Autores. A abordagem que esse tema vai fazer é uma abordagem crítico-superadora, que coloca-se em oposição à educação física tradicional, aquela educação física mecanizada. A educação física que só se importa com o movimento. Ele apresenta uma proposta metodológica de educação física baseada nos interesses da classe trabalhadora. Mas como se definiriam os conteúdos do ponto de vista da classe trabalhadora? Quais seriam esses conteúdos? Quem os definiria? Será que os alunos das classes dominantes eles teriam uma educação física diferenciada, diferente da classe trabalhadora? E os conteúdos que não fossem do interesse da classe trabalhadora seriam descartados, seriam eliminados? E será que existe uma diferença na cultura corporal
entre as duas classes? Será que existe uma cultura corporal para uma classe A e uma cultura corporal para uma classe B? Essas perguntas, elas expõem a fragilidade da abordagem em questão. E uma das principais dificuldades, um dos principais problemas é justamente a dificuldade de se considerar as dimensões simbólicas dos seres humanos. E o autor do livro, ele atribui essa insuficiência ao próprio Marx, que ao se aprofundar na discussão da macroestrutura econômica da sociedade, enfatizou somente nas dimensões consciente e material dos seres humanos, deixando de lado as dimensões e questões simbólicas. E o autor ainda ressalta que toda a linha de pensamento, todo o pensamento dessa época estava imerso, estava refém de estudos evolucionistas que não contemplavam a reflexão sobre os seres humanos e a cultura a partir de processos simbólicos. Se compreendia a cultura como um processo de produção material dos povos, tendo povos mais civilizados do que outros. E só foi possível a compreensão da cultura, além de produção material, a partir do século XX, com a compreensão da cultura como um processo de significação. Somente a partir daí que o ser humano passou a ser visto, pôde ser visto como potencialmente capaz de produzir cultura. E essa linha de pensamento, né, esse raciocínio acerca dessa abordagem, não se trata de uma negação das importantes contribuições de Marx no processo de compreensão e explicitação dos mecanismos capitalistas e suas perversas consequências na sociedade. E perversas consequências que eu digo com relação realmente ao capitalismo, né? E o autor coloca muito bem que hoje talvez seja possível complementar essas discussões considerando as manifestações e os tráfegos simbólicos que os seres humanos realizam em função de seus contextos locais e específicos. Então é isso, pessoal. Oi, gente, meu nome é Pauliane. Eu vou explicar uma parte do texto que o meu grupo ficou responsável. Então, vamos lá. A educação física, ela nos permite compreender a dinâmica escolar fundamentada na cultura, no ambiente em que nós estamos. Por exemplo, a BNCC mesmo, ela vem trazendo atividades que são relacionadas a cada região. Brincadeiras, danças, lutas. E isso que traz no texto vem falando muito disso, vem falando da cultura, vem falando dos conteúdos tradicionais, vem falando das características de cada ambiente. E é isso. A educação física ela tem que trazer esta prática cultural para dentro da sua dinâmica escolar. E isso ressignifica e revaloriza os conteúdos tradicionais da área, que por fim vai considerar as características próprias de cada grupo. Concluímos que, com base no materialismo de Karl Marx, trata o tema a cultura corporal, os jogos das ginásticas, as lutas, as acrobacias, as mímicas e o esporte e outras expressões corporais, e é tido como conhecimento universal transmitido aos alunos, podendo compreender a realidade da visão da totalidade como algo dinâmico. Todos nós sabemos que o Brasil é dividido em classes sociais e que cada classe tem seus interesses diferentes. Com isso, a abordagem crítica superadora se opõe de forma tradicional de educação física, que tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento da aptidão física ao ser humano, pois, segundo os autores,
e essa visão contribui para uma estrutura da sociedade capitalista. A abordagem crítica superadora foi estabelecimento da cultura corporal como objetivo do estudo da educação física. Assim, o esporte trabalhado pela educação física é fruto do longo processo sócio-histórico e cultural que conhecemos hoje. Por isso, os temas tratados como dança, luta, jogos, ginástica são considerados elementos da cultura nas salas de aula. Por fim, contribui para que os estudantes resolvam os problemas de forma coletiva e com a ajuda dos professores. Além disso, aponta a situação de classe social dos alunos ao ser humano, pois, segundo os autores, essa visão contribui para uma estrutura da sociedade capitalista. A abordagem crítica superadora foi estabelecimento da cultura corporal como objetivo do estudo da educação física. Assim, o esporte trabalhado pela educação física é fruto do longo processo sócio-histórico e cultural que conhecemos hoje. Por isso, os temas tratados como dança, luta, jogos, ginástica são considerados elementos da cultura nas salas de aula. Por fim, contribui para que os estudantes resolvam os problemas de forma coletiva e com a ajuda dos professores. Além disso, aponta a situação de classe social dos alunos, possibilitando os mesmos as reflexões críticas da realidade. Então, entende-se que a avaliação na abordagem crítica superadora acontece em todos os momentos por diversas maneiras, com uma única finalidade, um sentido, um conteúdo e uma única forma. Então, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo produzido pelo nosso grupo. E é isso aí. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo e boa noite.